Dois, um. Oficialmente começando, pessoal, esse movimento é um movimento para os alunos e para quem gosta do transbordo do pior ano. Toda semana nós teremos esse evento e vamos registrar esse momento. Estamos começando com 6 pessoas, mas daqui a pouco esse transbordo aqui vai triplicar e 100 vezes mais. E hoje quem está começando é o Guilherme Guimarães, e ele é corajoso, hein? Nem sabia do movimento, eu falei assim, rapaz, parece comigo. Muito antes de saber o que é, já se compromete. É isso aí, esse é o movimento. Eu me comprometo primeiro, depois eu aprendo, viu? Ontem eu estava à noite, meia-noite e 40, aprendendo como transmitir pelo YouTube. Como eu acordei tarde, não vai ser transmitido, mas eu estou gravando e vou colocar depois no nosso canal. Nós vamos ter um canal. E eu vou falar para você. E é isso aí. Se comprometa primeiro, que Deus dá o conhecimento, Deus dá o resto. E vamos iniciar aí com uma palavra, Guilherme. Gente, só lembrando que tem a mãozinha, tá? Enquanto ele está participando ali, se alguém quiser falar alguma coisa, participar junto com ele vai dizer a hora. A sala é dele agora, nesse exato momento. Oi, gente, tudo bem? Muito bom dia. Eu quero primeiro agradecer a Júlia, né, por essa oportunidade. E, e assim, se não fosse esse movimento, eu acho que eu nem faria a modelagem, né? Nem iria pesquisar. Só que isso motivou eu correr atrás, ver a história. E eu falo para você, o que eu vi sobre a vida do Nick explodiu a minha cabeça, né? Foi algo que eu vou levar para minha vida, né? Foi uma modelagem que realmente mudou muitas coisas, né? Então, quero agradecer a Júlio, a Adonai, por esse movimento, porque isso tem feito com que a gente queira transbordar, queira aprender e queira transbordar, né? E quero agradecer também todos vocês que estão aqui, né, nesse horário, né? Isso mostra muito que vocês têm muito comprometimento com o resultado de vocês, vocês querem crescer, né? Então, quero agradecer a Júlia, a Adonai e a todos vocês, tá bom? Quem puder, né, quiser ligar a câmera, quem não quiser também não tem problema, né? Tem algumas pessoas que não gostam, né? E, e assim, gente, eu não sou palestrante, né? Então, se eu errar em alguma coisa, me perdoe, tá bom? Ó, modelagem que a gente vai fazer hoje é sobre o Nick, e eu não sei falar muito sobre o nome dele. E uma das coisas que chamou muito a minha atenção, né? Para você que não conhece a história, o Nick ele nasceu na Austrália e ele nasceu com uma doença muito rara. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas, né? E para vocês terem uma noção, essa doença acontece em uma vez a cada 1 milhão de pessoas, por exemplo, né? E ele nasceu com essa doença. Foi aonde ele começou a se perguntar o porquê, né? Começou a se perguntar o porquê que aquilo estava acontecendo com ele, começou a perguntar para Deus, e ele começou a sofrer muito, muito bullying por causa disso, né? Muito mesmo. Tanto é que aos 8 anos de idade ele tentou cometer suicídio por conta disso, né? E isso abriu minha mente muito, porque a gente, por muito menos, a gente reclama, né? Por muito menos motivo a gente começa a reclamar. A gente, às vezes, tem os dois braços, tem as duas pernas, só que a gente reclama, às vezes, por motivos que são muito menores do que isso. E o primeiro código que eu peguei modelando o Nick foi que na vida nós temos duas escolhas. Ou nós ficamos com raiva das coisas que não temos, ou agradecemos e nos tornamos gratos pelas coisas que já temos. Então, esse foi um dos códigos que eu peguei assistindo ele. Porque muitas vezes a gente reclama daquilo que não tem. Ah, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não tenho a casa que eu gostaria, eu não tenho a família que eu gostaria. Só que ao invés disso, nós podemos ser gratos por isso, ser gratos pelo casamento que nós temos, pela casa que nós temos, pelo carro que nós temos, porque existem pessoas que não têm nem isso, não têm nenhuma casa para morar. Então, diante de toda situação, a gente tem duas escolhas: ou ficamos com raiva daquilo que nós não temos, ou a gente começa a ser grato por aquilo que a gente já tem, por aquilo que Deus já deu para nós, né? E você que para quiser falar, pode levantar a mão aí, tá bom? Quiser comentar alguma coisa. Então esse foi um dos códigos que eu peguei assistindo ele.
porque ele, durante a infância dele, como eu disse, ele tentou cometer suicídio, né, aos 8 anos de idade, e quando ele foi cometer o suicídio, ele não só não cometeu porque ele lembrou do amor que a mãe dele, o pai dele tinha por ele. Isso fez com que ele não tomasse coragem de se suicidar, se afogar numa banheira, porque a mãe dele sempre falava para ele que ele era bonito do jeito que ele era perfeito do jeito que ele era. Então, esse é isso acontece quando a gente anda com as pessoas certas, né? Porque quando a gente anda com as pessoas erradas, elas sempre vão falar que a gente não vai dar certo na vida, né? Que a gente não vai dar em nada, né? Sempre vai falar que a gente não vai dar em nada. Só que a mãe dele sempre falou para ele que ele era bonito do jeito que ele era, e isso fez com que ele não se suicidasse. A mãe dele falava para ele que Deus ia usar ele de alguma forma, não sabia como, mas ia usar ele. Tanto é que depois ele fala uma frase, que é um outro código que eu peguei com ele, que é: quando Deus não manda o milagre, é porque você é um milagre. Esse foi talvez o maior código que eu peguei assistindo ele. Porque muitas das vezes a gente fala, Deus não faz na minha vida, Deus não faz acontecer. Só que a gente esquece que quando Deus não manda o milagre, é porque é pra gente ser um milagre. Quando Deus não faz o milagre em você, é para você ser um milagre na vida de outras pessoas. E eu vejo Guilherme, repete o código aí, o código? o código é: Fiquei quando Deus não arrepiada. manda o milagre, é porque você é um milagre. Porque muitas Tremendo. vezes a gente reclama, né, que Deus não faz o milagre em nós, só que a gente se esquece que muitas vezes Deus não faz em nós para que a gente seja um milagre na vida das pessoas. Existem problemas, pessoas com problemas no casamento, pessoas que só reclamam, que quer se divorciar, só que se esquece que Deus quer usar você justamente nesse ponto. Deus ele quer usar você para transformar casamento. Às vezes você tem problema na família, Deus ele quer transformar você para mudar outras famílias, restaurar outras famílias. Às vezes você tem problema com os filhos, e assim Deus quer fazer na vida de outros filhos. Então, que você possa levar isso para sua vida, esse código, que você é um milagre na vida das pessoas. Eu não sei o que que você passou na infância, não sei o que que você passou no seu casamento, o que passa até hoje, só que nunca se esqueça que aquilo que você tem passado é apenas uma cicatriz que lá na frente você tem que mostrar para as pessoas. Aquilo que causou um machucado para você, hoje é uma cicatriz que você tem que mostrar para outras pessoas, porque aquilo que você passou, outras pessoas estão passando nesse exato momento, né? Eu lembro que quando eu era, né, mais novo, né? Hoje eu tenho 21 anos. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu sofria muito, né? Eu lembro que eu olhava assim para os meus amigos e eu sempre tive um complexo de inferioridade, de se sentir menor do que as pessoas, me sentir mais feio do que outras pessoas. Eu vi os meus amigos tendo, né, meus amigos namorando e eu não, então isso me causava uma coisa ruim dentro de mim, né? Então eu sempre sofri quando eu era pequeno assim com a minha aparência, né, por ter nariz grande, orelhas grandes, né? Então isso eu sofria, né, bullying na escola. Então isso me machucava muito. Só que hoje, vendo a modelagem que eu tô fazendo, eu vejo que isso não é nem um pouco do que ele sofreu. E na vida a gente decide como a gente quer que a nossa vida seja. Ou você pode reclamar, ou você pode reclamar da vida que você tem, ou você pode mudar a vida de outras pessoas, né? Então eu sofria muito com isso, muito, muito, muito. Tinha esse complexo de inferioridade, de aceitação, aprovação dos outros. Só que eu entendi que eu tenho valor, e o valor não é medido pela minha aparência, né? Pelo meu dinheiro, pelo meu status, não. O valor é medido por aquilo que Deus acredita em mim, né? Deus tem um propósito na minha vida. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se manifestar? Olha, esse código aí, viu? Muitas vezes a gente busca o milagre e mal sabe que nós somos o milagre. A nossa história, muitas vezes o nosso conhecimento, as vitórias que nós tivemos na nossa jornada, os problemas que nós resolvemos no passado, as conquistas, as superações, são milagres para muitas pessoas e a gente se cala porque a gente acha que a minha vida não é extraordinária para compartilhar, né? Minha vida não é nem um Pablo Marçal, nem algo que eu possa compartilhar, e mal você sabe que
todas as suas superações. Existe alguém que está esperando para ouvir, porque não sabe vencer naquele momento aquilo que você venceu e tem maestria de ensinar. É incrível esse código aí, eu até anotei aqui, peguei para mim. Poderoso Peguei e mesmo. vou usar bastante. Pode continuar. E assim, às vezes a gente quer desistir por tão menos, né? Nem. Depois eu convido vocês a assistir, né? O testemunho do Nick. Ele vai falar que, né, que no começo ele se sentia muito inferior às pessoas. Não tinha os dois braços. E ele ouvia palavras como: você não vai ter um casamento. Você não consegue ter uma esposa. Como que você vai segurar na mão da sua esposa? Você não vai ter filhos. Como que você vai segurar os seus filhos no colo? Então aquilo foi machucando ele por dentro. Até ele entender que ele não precisa, ele fala isso, né? Ele não precisa segurar a mão da esposa dele. Tudo que ele quer é segurar o coração dela, né? Então, é, isso também me marcou muito. E às vezes a gente desiste por tão menos, né? Às vezes um probleminha desse tamanho, a gente quer desistir do nosso ministério, quer desistir, da vida, né? Vejo muitas pessoas, já vi amigos, cometendo suicídio por coisas tão pequenas, coisas que daria para resolver. E muitas das vezes a gente que está aqui hoje nesse movimento, a gente precisa abrir a nossa boca, transbordar, para que menos suicídio aconteça no mundo, né? É como eu disse, tudo que você passou vai servir como experiência para alguém, né? Vai servir para que alguém não cometa um suicídio, para que alguém se resolva no casamento, né? Eu mesmo eu cresci sem pai, então quando meu pai ele separou da minha mãe eu era pequeno e eu tive que amadurecer muito cedo. Aí ficou morando eu, minha mãe e meus irmãos, então eu tive que ser o pai para meus irmãos. Eu poderia muito bem querer desistir da minha vida, não ter esperança, não ter expectativa de vida, simplesmente porque não cresci com um pai. Só que hoje eu sei que aquilo que o meu pai não foi para mim, eu posso ser para os meus filhos, né? Então isso mudou a minha vida, né? Aquilo que o meu pai não foi presente na minha vida, eu vou ser presente para os meus filhos. E hoje eu ajudo, né? Eu faço parte da liderança de jovens, adolescentes da igreja, e hoje eu ajudo eles nessa área, né? Pessoas que se sentem órfãos, pessoas que têm complexo de inferioridade. Então, tudo aquilo que você sofreu no passado ou tem sofrido, fica tranquilo que isso vai passar e você vai ajudar outras pessoas nisso, né? Então, esse foi um dos códigos que eu peguei com ele. E uma outra coisa também é que muitas vezes a gente se sente muito incapaz, né? Acha que não consegue fazer. Eu estou iniciando no digital, só que sempre vem aquele bloqueio na mente, né? Como a Júlia disse, eu não sou um Pablo Marçal, parece que tudo que ele faz, ele coloca a mão dá certo, mas quando eu vou fazer, parece que não é bem assim, né? Eu saio da live com ele, já dá vontade de fazer, mas na terça-feira já parece que não é mais a mesma motivação, né? Onde ele falou na live sobre motivação e ativação, né? Você não deve viver por motivação, mas por ativação, para que você carrega um propósito, né? E não fique se motivando toda semana. Então, às vezes eu fico assim, nossa, eu quero trabalhar com digital, mas como que eu vou fazer? Eu não consigo. Só que vendo a vida dele, muitas pessoas falaram para ele que ele não ia ter um casamento, hoje ele tem um casamento, não ia ter filhos, hoje ele tem filhos, tem uma família estruturada, uma família perfeita, e hoje não tem nada, absolutamente nada que existe que ele não possa fazer. Ele anda de skate, ele faz natação, ele faz surf, né? Ele joga bola e sem ter os pés, sem ter as mãos. Então, não existe obstáculos para quem quer conquistar um objetivo. Não existe dificuldade para quem quer Tem um chegar. código aí, viu, Guilherme? Tem um código aí. Você ressignificou a sua história. Poderia muito bem amaldiçoar seus filhos e seus netos recebendo aquilo que você recebeu, como eu não tive pai, não tenho intimidade, não sei o que é ser pai, então eu vou ser aquilo que me ensinaram. Você ressignificou isso, tá? E quando uma pessoa que vem da geração passada recebe algo familiar e não ressignifica, ela gera uma maldição, tá? Hereditária para os seus filhos. E você ressignificou. Sim, É assim o encontro quando a gente tem um encontro com Deus e com Jesus. A gente não sabe quem é, a gente não nasceu com a experiência, e quando a gente encontra um Pai maravilhoso, a gente encontra Jesus, que é o amor, a graça em pessoa. E quando a pessoa ressignifica, você cortou. Você está mostrando para os seus filhos, e os seus filhos vão mostrar para os seus netos.
algo diferente que você não recebeu, tá? Isso é maravilhoso. Você quebrou uma maldição que talvez poderia ter gerado, que é a falta de amor, a falta de compreensão, porque você não teve a figura pai. E olha, eu vou te dizer mais, viu? Quando a gente não tem a figura pai ou tem algum problema de relacionamento com o pai, a gente acaba espelhando, porque isso é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Porque a nossa o primeiro espelho que nós temos de vida quando nós nascemos, que é relacionamento com Deus, é o nosso pai. Nós refletimos aquilo que o pai é para a gente. Um filho que teve problemas de relacionamento com o pai, ele se distancia de Deus, porque ele começa a espelhar. Se meu pai é assim, Deus também é distante de mim. Ele começa a não ter exemplos de como é ter um bom relacionamento com Deus. E tem essa dificuldade. Você ressignificou. Simplesmente está fazendo por você, pelos seus filhos, fazendo um trabalho com jovens. Então, não fique, por exemplo, olhando, às vezes, assim, a gente olha para o Pablo, não fique achando que você é pequeno, porque você está sendo um monstro aqui na Terra. Você está sendo um monstro. Você está se colocando no arado, sem mesmo ter experiência no passado com o pai. Como é que é um adulto conversando com um adolescente? Você está aprendendo junto com essa liderança que você está fazendo. Isso é um código tremendo. Você já está ensinando para as pessoas a ser quem você é, mesmo que eu não tive um retrato, alguém que me ensinou a ser assim. Meu pai não esteve presente por algum motivo, e mesmo que você tenha um pai que não seja um pai que te dê um bom relacionamento, você pode ressignificar isso. Basta você querer. E é bacana, viu, Guilherme? Parabéns. Pode continuar. Obrigado. Né, e é o que você falou, eu ressignifiquei isso, né? E hoje eu ajudo pessoas através disso. Hoje eu posso falar, mano, você não tem um pai, você tem um pai lá no céu que te ama, né? Então, todas as coisas da nossa vida a gente pode ressignificar. A gente pode. Porque às vezes a gente olha para o nosso problema e parece que ele é grandão, né? Enorme. Na verdade, não. Você pode tornar ele pequeno, passar por cima dele e usar isso depois como experiência para ajudar outras pessoas. Então, essa modelagem foi muito importante para mim. Eu quero até agradecer, né, novamente, você, o Adonai, por esse movimento, porque até hoje, até do ano passado, que eu fiz o pior ano com você, cara, eu me desliguei, não fiz, né, as modelagens, foi muito corrido para mim o ano. E essa foi, acho que a segunda modelagem que eu fiz desde o ano passado, né? E eu vi o quanto é importante a gente fazer a modelagem. Por quê? A gente leva princípios, leva lições para nossa vida que muda a nossa cabeça, né? Quantas vezes eu já não reclamei por coisas que eu não tenho, aí eu vejo um cara que não tem braço, um cara que não tem as duas pernas, agradecendo pela vida, né? Um cara seguindo a Deus. Hoje a gente, não sei qual a religião de vocês, mas eu vejo pessoas aí que deixa de seguir a sua fé, né? Deixa eu só- eu vejo pessoas aí deixando de seguir a sua fé por coisas tão menores, por coisas tão pequenas. Deixa eu Sabe o só que eu desligar lembrei aqui. agora? Sabe o que eu lembrei agora, Guilherme? Daquele cara que a gente uma vez estava falando, o Marcos Rossi. Ele também não tem as pernas, não tem os braços. E a mensagem dele sempre é: não desista. Não desista. E ele usa a vida dele e fala, né? Em muitos vídeos dele ele fala: se eu posso, eu não tenho os braços, eu não tenho a perna, eu só tenho o tronco e eu posso. Eu acho até que você falou sobre ele, né? Que ele faz natação, ele anda de skate, ele é baterista da escola de samba e tudo mais. E ele falou: se eu posso, e você, que é perfeito, tem as pernas, tem os braços, você tem tudo, por que você não pode? Eu lembrei também de um vídeo que uma vez eu estava vendo no Face, faz muitos anos isso. O cara não mexia nada, só o pescoço, né? Só a cabeça, pescoço, claro, né? E aí ele era chefe de não sei o que de uma empresa e tudo que ele fazia era numa cama, porque ele nem levantava da cama. Ele trabalhava em casa e ele digitava tudo, o que tinha que fazer, o que devia fazer, ou deixar de fazer, o sistema e tudo só com a boca e uma caneta digital. Então, real. A gente desiste por tanta idiotice, por tanta besteirinha, por tantas crenças, por tantas coisinhas que a gente mesmo se limita, né? Não é ninguém que limita a gente que se limita. E essas pessoas com a vida tão assim que a gente fala, nossa, olha para eles
E o mais engraçado é que o Marcos Rossi mesmo, na primeira vez eu senti dó dele. Falei, caramba, meu, mó dó desse cara, tal, tal. E aí um dia eu tava vendo uma live dele e ele falou assim, não tenham dó de mim. Eu nasci assim porque foi um propósito de Deus. E o meu propósito é dizer, não desista. Só até aqui, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Daí que nem a gente estava falando, né? A Débora falou também, a gente desiste por tanta coisa, né, banal, tanta coisa pequena. E quando eu fui modelar ele, eu vi que, nossa, a minha vida é perfeita, de verdade. Eu posso não ter o carro que eu quero, eu posso não ter a casa que eu quero ainda, né? Mas eu tenho certeza que, nossa, existem pessoas que não têm nem onde morar, existem pessoas que hoje não têm o que comer, né? E a gente precisa ver isso, esse lado da vida. Porque a gente precisa, claro, se a gente tem ambição por conquistar coisas na vida, né? Porque a gente precisa querer ser alguém de sucesso, querer correr atrás dos nossos objetivos, só que ao mesmo tempo a gente precisa agradecer por aquilo que a gente já tem, pela nossa família, porque senão a gente fica correndo atrás de tantas outras coisas e esquece que o que nós temos é muito maior, né? A nossa família, a nossa casa. Existem pessoas que eu conheço que correm atrás de dinheiro, só dinheiro, e esquece quando vai ver os filhos, já cresceu, perdeu o casamento, porque correu atrás de coisas erradas na vida. Então a gente deve sim correr atrás dos nossos objetivos, né, dos nossos sonhos, porém nunca esquecer que a gente deve ser grato pelo que a gente já tem, né? A gente, como eu disse para vocês, ele não tem as duas pernas, não tem os dois braços, mas anda de skate, faz natação. Isso mostra que não existe obstáculo para gente. Daí eu quero sim, eu quero ser alguém de sucesso, eu quero trabalhar com marketing digital, eu quero ser uma referência no mercado, né? E eu vou correr atrás disso, porque eu entendi que não existe obstáculo. O que pode me parar? Nada, nada pode me parar, né? Deus tem um propósito na minha vida. Eu creio que através do digital eu vou transformar vidas também, né? Eu vou levar o nome dele através do digital e eu vou ajudar pessoas e através do digital. Então eu entendi que não existe nada impossível, nada, nada, nada. Não existe obstáculo para quem quer alcançar um objetivo. E eu falo isso para vocês também. Talvez vocês tenham um sonho, não sei qual seja, o meu é trabalhar com o digital, mas que você possa correr atrás dos seus sonhos e entender que não existe impossível. Para quem falava que ele nunca ia ter uma esposa, nunca ia ter filhos, e isso aconteceu com ele. Então, você escolhe as palavras que você quer acreditar. Se você quiser acreditar nas palavras que as pessoas falam que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. Agora, se você acreditar que existe um Deus que acredita em você, que tem um propósito sobre a tua vida, né? A palavra de Deus diz que existe um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus ele tem um propósito na nossa vida. E esse propósito vai se cumprir, independente de como seja a sua dificuldade. Talvez você não nasceu no lar que você queria, gostaria, talvez não nasceu na família que você gostaria, só que existe um propósito, e se você ouvir a voz de Deus, se você buscar pela paz de Deus, pela direção de Deus, você vai conseguir, porque não existe nada impossível, nada, não existe obstáculos. Corre realmente atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? Entenda que a dificuldade é apenas um momento ali para você aprender e ensinar outras pessoas através disso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, a Adonai tá aí. E aí, Adonai? E aí, bom dia a todos, Beleza? tudo certo? Bom dia. Eu estou escutando você falando a respeito do Nick, da modelagem, né? E tem uma frase que me toca muito, que é o seguinte: quando você diz eu consigo, você está certo. E quando você diz eu não consigo, você também está certo. Então, quem define isso é você. Sim, O resto é tudo terceirização, é tudo à parte. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque às vezes a gente olha para alguma coisa, ou quer fazer algo, e sempre joga a responsabilidade para o outro, para a situação, para o lugar, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, cara, é surreal. Assim, eu nunca tive experiência, às vezes, de dar um mergulho na piscina funda, porque eu tinha medo de aprender a nadar. Aí você entra aqui, olha um cara que não tem os braços, que não tem as pernas nadando, cara. Isso é loucura.
sabe? Loucura. Eu quero que vocês tenham essa experiência de pesquisar realmente e ver, sabe? Visualizar isso. E falar, cara, meu medo é uma formiga perto disso aqui, porque não é possível que a desculpa que eu tô dando é de que eu tenho medo, né? E olhar para um cara desse e o cara descobrir que ele consegue fazer tudo, coisas que eu acho que eu não consigo, né? Tendo todas as minhas funções funcionando perfeitamente e dar a desculpa de que eu não consigo. Então, tudo depende de nós, né? Toda aprovação, até toda aprovação vem de nós, em relação a tudo aquilo que a gente quer alcançar, tudo aquilo que a gente quer fazer. Né? Justamente, quando você olha e vê ele fazendo coisas que, por exemplo, eu mesmo nunca fiz natação, tendo um corpo perfeito, né? Sim, Duas braços, duas pernas. Aí você vê um cara que não tem braço, não tem perna, andando de skate, jogando bola, sabe? Então você vê que realmente quem coloca os obstáculos na nossa vida é a gente, né? É, a gente, na verdade, tem medo porque a gente não se ama, né? A palavra de Deus diz, né, que o amor lança fora todo medo. Então se ama mesmo, entenda que todas as coisas você pode fazer, né? Jesus falou que você faria obras maiores, né? Então você pode fazer o que você quiser, basta você acreditar, né? O Pablo ele diz que aonde a minha mente chegar, o corpo é obrigado a chegar. Então, se o seu corpo não está chegando em certos lugares, é porque você nem imagina em chegar lá. Você coloca barreiras, né? E isso vai passando os dias, quando vê você já está velho e a única coisa que vai sobrar para você é se arrepender pelas coisas que você não fez, né? Você pode escolher. Ou você arrisca agora, né? Tanto é que ele tem uma frase que ele falou no encontro com a Fátima, né? Fátima Bernardes, ele fala, não tenha medo de falhar. Porque todas as vezes que ele falha, ele vê aquilo que não é para fazer e ele vai e tenta outras coisas. Então ele não tem medo. Não tem medo de andar de skate, não tem medo de natação, ele não tem medo de falhar. E assim deve ser com a gente. Não devemos ter medo de falhar, né? Arrisque mesmo, porque na vida você tem duas escolhas. Ou você arrisca agora e vê o que dá certo e o que não dá certo, ou lá na frente, quando você estiver velho, a única opção vai ser se arrepender pelas coisas que você podia ter feito, né? Imagina você lá com 60 anos, 80 anos, falando, poxa, como que seria se eu tivesse feito isso na minha vida, né? Então, eu prefiro muito mais hoje arriscar, ver se dá certo ou não, e ter minhas próprias experiências do que me arrepender por aquilo que eu não fiz, né? Ou por aquilo que eu podia ter feito. Então, hoje eu tô realmente arriscando, né? Parei de me importar com a opinião dos outros, parei de ter esse complexo de aceitação, complexo de inferioridade, porque eu sei que existe um Deus que me ama, né? Se, eh, se eu, que sou limitado, posso fazer todas as coisas, imagina Deus. Imagina quando você une aquilo que você pode fazer aqui na Terra e um Deus que te ama, que tem um propósito na sua vida. Então é um alinhamento que ele faz que você vai fazendo coisas que automaticamente você gosta, né? E quando você, lá na frente, você percebe, você vê que é apenas o propósito de Deus, né? Tanto é que as pessoas falavam para ele que ele ia ser palestrante, né? Era uma faxineira da onde ele estudava. Ele falou: não, isso nunca vai acontecer. E hoje ele é um dos maiores palestrantes motivacionais que tem, né? Hoje ele é um dos maiores palestrantes que tem. Então, às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas mal sabemos que é o propósito de Deus na nossa vida, né? Então, só para finalizar, né? Se eu tivesse que listar aqui alguns códigos, o primeiro seria esse que eu disse no começo, né? Na vida nós temos duas escolhas. Ou ficamos com raiva daquilo que nós não temos, ou nos tornamos gratos por aquilo que já temos. A escolha é nossa. A segunda coisa, quando Deus não manda o milagre, é porque você é o milagre. Quando Deus não faz em você, é porque Ele quer fazer através de você. Quando Deus não muda você, Ele quer que você muda outras pessoas. Então, sempre leve para esse lado da vida. Ah, não está acontecendo na minha vida, não sei o que está acontecendo, fica tranquilo. Existem pessoas piores do que você que precisam ouvir a sua história. Todo mundo precisa ouvir a sua história. O Pablo fala, né, que pessoas morrem todos os dias porque você mantém a sua boca fechada. Decida abrir a sua boca e contar a história que você já passou, para você ver o tanto de vidas que você vai transformar, né? Hoje eu vejo que tudo aquilo que me fez sofrer hoje é uma cicatriz que eu mostro para as pessoas e automaticamente cura outras pessoas. Então, isso me marcou muito. Quando Deus não manda o milagre é porque você é um milagre, né? Deus
quando Deus não muda as circunstâncias, ele quer usar você para ser um milagre na vida de alguém, né? Então essa é a segunda coisa, segundo código. E terceiro, para finalizar, é que não existe obstáculos, né? Só existe se você quiser colocar um obstáculo na sua vida. Porque se você decidir, a sua mente decidir que não existe obstáculos, você pode fazer todas as coisas. Ainda que seja difícil, né? Ainda que seja complicado, você pode fazer. Porque quando você vê uma pessoa que não tem os dois braços, as duas pernas, fazendo coisas que hoje você tendo os dois braços e duas pernas, você não tem coragem de fazer, né? Como talvez você não tem coragem de andar de skate, talvez você não tem coragem de surfar, mas ele teve. Então, você decide ter a coragem, né, e passar pelos obstáculos. E aqueles que passam pelos obstáculos, pelas dificuldades, vai ter os resultados que você não tem. Por quê? Porque você tem medo, né, de arriscar, tem medo de falhar. Então, é esses os códigos que eu peguei. E tá aberto para alguém falar alguma coisa. Códigos pesados do Nick. Muito pesado. Muito. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, vou ser breve, tá, Luzinete, para você Fica à falar. vontade. Quando você investe na sua identidade, não existe limite. Ele poderia dizer, eu não tenho braço, não tenho perna, não tenho condições de surfar, de nadar, mas ao invés de olhar para essa limitação, eu fui investir na minha identidade. E quando a gente investe na nossa identidade, principalmente quando a gente investe na alma, no corpo, no espírito e na sua identidade com Cristo e com as coisas positivas da vida, quando a gente trabalha o nosso emocional, o que é não ter um braço, o que é não ter uma perna? E o Nick mostra isso para a gente, assim, dando tapa todo dia na gente. Ah, eu não posso ser uma pessoa do digital, porque eu não sou que nem Pablo, eu não tenho o dinheiro do Pablo, mas quem disse que Pablo começou com dinheiro? Quem disse que Pablo começou, a primeira vez dele foi no digital estourando? Ele fazia isso nas praças às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, gritando lá, usando o seu gogó, tá? Para transbordar na vida das pessoas. Todo mundo começa. Trabalho identidade. Acho que o Nick falou isso profundamente comigo agora. Trabalhe sua identidade, porque não existe limite para quem fortalece isso. Pode falar. Exatamente. E assim, é um tapa muito grande na nossa cara, sabe, gente? Um exemplo de vida, de superação. Você mandou muito bem, Guilherme, parabéns. Obrigado. Você já é o Parabéns palestrante, você já é tudo aquilo que você sente no seu coração em ser. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo e você arrasou. Tem a voz linda, tem inteligência suficiente para conquistar tudo aquilo que você quer, que você deseja. E aí todos nós só somos limitados quando nós colocamos na nossa mente. Nós temos capacidade. E se todos nós estamos aqui, é um propósito de Deus para nossas vidas, para sermos primeiramente ativados e ativar quem precisa da nossa mensagem. E eu estou muito, muito feliz. E assim, todos os dias, a modelagem desses experts é fundamental. O ano passado, eu também modelei poucos, mas eu percebi, esse ano eu tenho feito todos certinho, e é fundamental, imprescindível para a gente avançar, para nós termos essas pessoas como inspiração e ver a realidade de vidas reais, que a gente precisa ver, que nós não precisamos colocar na nossa mente essas limitações. E aí, reconhecer a nossa identidade, como a Júlia falou, e assim, gente, é um despertar muito grande. Imagina uma pessoa que não tem mãos, braço e perna, conseguir tantas coisas, tantas conquistas, e tá aí, ó, explodindo. E nós temos tudo. E às vezes a gente nem agradece por tudo que temos, sabe? Isso é uma coisa assim que nós deveríamos botar a cara lá debaixo da mesa e ficar dia. Sabe? É uma coisa assim que a gente tem que acordar, se chacoalhar, despertar e não deixar para amanhã, não. Tem que ser hoje, tá fazendo. E o ano passado,
a Débora comentou sobre o Rossi. Quando eu vi, o Pablo mencionou ele, e eu fui lá para conhecer melhor, que eu não conhecia, eu fui ver o vídeo dele eu não lembro o Rossi, eu não lembro, só sei que é Rossi. É o outro que não tem braços. Marcos Rossi. É, Marco Rossi. Ele escreveu um livro, e aí o código foi, o Pablo falou, você não tem vergonha na cara não, você que tem 2 braços, você não escreve livro, e ele vai assinar, ó, ele assinou o livro dele com esse cotovelozinho aqui, ele que não tem, ele escreveu o livro e está publicando, e você Pesado, não, hein? e você está dormindo aí, e não escreve um livro, sabe, eu achei muito lindo aquilo, e aí é esse a minha fala. Pesado, pesado, Pesado. gostei. Código pesado. Josilene, eu estou vendo o sorriso dela ali. Josilene, quer falar alguma coisa? Não estou escutando. Está mudo. Aproveitar que a gente está vendo aí esses exemplos de homens, né, gratos por mínimas coisas, mesmo não estando em uma condição tão favorável, e agradecer a vocês aí por esse momento de transbordo. Os olhos enchem de lágrima, e quando a gente vê a história do outro, a gente percebe que nós não temos problemas. E é isso aí, os nossos problemas são muito pequenos. E perfeito esse código quando ele diz que quando Deus não te manda o milagre, vou guardar isso para a vida. Eu sou o milagre. Eu gostei. Quando a gente olha para a nossa história, a gente percebe exatamente isso. Enquanto ele falava, o Gui falava, eu pensava, isso é exatamente isso, Senhor. Eu sou o milagre. E a nossa história precisa ir para o mundo. As pessoas precisam ser impactadas por aquilo que aconteceu nas nossas vidas e que nos causou transformação. Então, agradecer a vocês aí por esse momento de transbordo. Amei. Tomando. É só o começo. O próximo. Adonai, é você, né? Levantou a mão? Conseguiram me ouvir Sim. bem? Sim, perfeitamente. Sim. Maravilhoso. Maravilhosa colocação. Gente, é só o começo, hein? Semana que vem vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. E a gente começou com todas as dificuldades do mundo. Eu acordei tarde, todo mundo desesperado. E é isso, é começar. É dar o primeiro passo. Pode falar, Adonai. Eu estava pesquisando aqui, né? O Marcos Rossi também, e o Nick. E eu cheguei à seguinte conclusão. Todos eles repetem a mesma coisa, que trazem um propósito, e a gente percebe que essas pessoas, a gente acha, né? A gente que acha, mas isso é só o nosso cérebro tentando nos enganar. A gente acha que essas pessoas têm uma facilidade por já desde cedo ver a sua dificuldade e desde cedo começar a corrigir. E algo que a gente tem que parar para refletir. Eles falam que vieram ao mundo por um propósito. Não é possível, assim, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês não vejam isso como algo normal, gente, é sério, de coração mesmo. Eu fiquei aqui indignado com essa situação. Não é possível que um cara teve que nascer sem braço e sem perna para ensinar pessoas que têm braço e perna a aprender a usar isso ao seu favor. Assim, vocês estão entendendo? Aprender que todo mundo tem um propósito de Não. vida aqui e não executa. É isso Não, aí. exatamente. O cara fala assim, cara, eu precisei nascer. Se eu fosse um palestrante que não tivesse braço e perna, eu precisei nascer sem braço, sem perna para ti, eu não ia apontar, né, gente? Para ensinar vocês que vocês conseguem também. Eu vou ter que dar um mergulho aqui ao vivo para mostrar que você também consegue. Com braço, com perna, dar um mergulho, sabe? Então, não quero que a gente finalize com esse climão, mas eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque é loucura, sabe? E outra coisa, quando a gente sabe que outras pessoas, isso é bíblico, quando eu vou encontrar esse versículo e vou mandar lá para vocês lá, que fala que quando nós temos a oportunidade de levar a palavra para alguém
sabe, de levar uma mensagem e saber que aquilo ali é algo de urgência, às vezes é uma pessoa que não está numa situação legal, que Deus me livre e guarde, né? Uma pessoa que chega a se suicidar. Já conheci vários casos nesse estilo, da pessoa ela achar que era algo da cabeça dela, e era Deus falando, ó, vai lá, leva uma mensagem. A pessoa no outro dia acordou morta, foi algo loucura. Então, gente, sabe, independente de achar que é da sua cabeça ou não, ó, Jesus te ama, sabe? Leva uma palavra de vida, uma palavra de conforto, porque a gente não tem que esperar, às vezes, nossa, eu tô sentindo que é de Deus. Não, gente, a gente tem que sentir, não, a gente já é. A gente tem que ser essa pessoa que gera essa atitude, não esperar uma emoção gerar uma emoção para que a gente age conforme essa emoção, de forma nenhuma. Então, sempre o primeiro passo, sempre a atitude, ela é válida em todos os casos. E se tratando de outras vidas, é mais importante ainda a gente se posicionar, porque, agora, trazendo para o versículo que eu vou mandar aqui para vocês, eu não estou lembrando de cabeça, que fala que quando a gente não faz o que precisa ser feito, o sangue dessas vidas, eles caem sobre as nossas mãos. Eles caem sobre a nossa responsabilidade, essas vidas, quando a gente não leva a mensagem para essas pessoas. Então, a gente carrega junto com a gente o peso de não ter feito o que era para ser feito. Então, isso é muito importante. A gente validar, entender a importância de fazer. E não se tratando somente do outro, das nossas vidas também. A gente sempre está se corrigindo, porque quando a gente leva uma mensagem para outra pessoa, primeiramente, aquela mensagem é para nós, né? Um símbolo para vocês entenderem aqui, pode ser algo muito superficial, mas é como se fosse uma arma, né? Às vezes a gente tem aquela intenção de apontar, assim, ó, eu quero que vocês olhem aqui para vocês entenderem. A gente tem aquela intenção de apontar para o outro, né? A palavra, apontar para o outro, só que tem outro dedo aqui, ó, que está apontando primeiramente para nós. Então, sempre medite nessa palavra, pensando na minha vida como um exemplo, pensando na minha vida, como que eu posso agregar isso de valor para mim, para minha família, e mostrar em gesto e mostrar em atitude isso para outras pessoas, para outras famílias. Porque quando alguém vê aquele exemplo, quando alguém vê você fazendo aquilo, vai ser muito mais relevante do que você levar isso só como mensagem. Você viver o evangelho, você viver a Cristo é muito melhor do que você levar somente uma palavra junto com você. Perfeito. A Josilene agora levantou a mão também. Pode falar. Só pegando o gancho aí de Adonai, eu ainda sou nova nessa área, então estou tentando entender aí o que é a ideia da modelagem, de códigos, mas eu acho que eu já tive uma noção. Enquanto falava, eu pensei assim, um código que a gente pode levar é que as nossas limitações elas não foram feitas para nos parar, e sim para gerar milagres através da nossa vida. Então, enquanto vocês falavam, eu vi aí que vocês têm um conhecimento bíblico, então eu acho que eu posso usar essa linguagem. Me fez lembrar logo de Mefibosete. Esse Niken aí é uma história de Mefibosete, não sei se vocês conhecem, mas Sim. Deus poderia ter feito um milagre na vida de Mefibosete, fazendo com que... Vocês conhecem, gente? Sim, perfeitamente. Ótima colocação. Vocês Continua que eu me conhecem arrepiei a história de todinha. Mefibosete? Ou Bom, eu vou tô resumir aqui arrepiada. rapidinho. Mas não, mas Mas fale porque outras pessoas pronto, vão ouvir. a criança, ele era o filho de Jonatas, amigo de Davi na Bíblia, que em uma guerra ele caiu e ficou aleijado. Pronto, Deus poderia ter livrado aquela criança daquela queda com a enxergada. Deus poderia ter livrado aquela criança daquela queda
Sim, Deus poderia, mas Deus permitiu ali aquela limitação para ele e depois o honrou através de Davi, né, onde ele sentou à mesa do rei, mesmo com todas as limitações, ele esteve no meio de grandes. E muitas das vezes a gente está nessa condição, se limitando, Senhor, mas eu não consigo, Deus, mas eu não tenho esse conhecimento. Tudo nos paralisa. E Deus diz assim, olha, mesmo com as limitações que foram colocadas em você, se eu quiser te levar, vou e faço de você um milagre para outras vidas. Eu te pergunto, naquela mesa onde Mefibosete sentou junto com Davi, quem mais foi impactado, Mefibosete ou Davi? Eu tenho certeza que Davi foi impactado com aquela ação. Gerou transformação na vida de Davi. O exemplo de Mefibosete ali está com ele todos os dias, tomando café. Enfim, é exatamente isso que eu quero dizer. As nossas limitações não servem para nos parar, e sim gerar milagres através de você, de nossas vidas. Putz, vamos falar o putz do Pablo aqui. Putz. Tremendo, tremendo essa colocação. Tremendo. Tremendo mesmo. Alguém mais quer falar? Alguém quer falar mais? Eu queria falar sobre aquela... Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Eu queria falar sobre aquela hora que a Adonai fez aquela apontação da arminha, né? Que só me fez lembrar do meu pai. Que ele falava assim, ele dava muito esse exemplo pra gente. Quando você aponta alguém, ele ainda não falava que era um dedo pra gente, não. Esse dedo aqui, o dedão, ele aponta para o céu, porque você tá ligado, tudo que você fala é ligado no céu. Meu pai me deu um estudo sobre isso, eu não lembro muito bem, mas ele falava, tudo que você fala primeiro é ligado no céu. Então, você primeiro ligou no céu, você apontou para o outro e tem 3 dedos apontando de volta para você. Vem 3 vezes mais para você. Tudo que você faz, isso não é só no ensinamento do meu pai, mas eu aprendi também em outras religiões, que eu já fui de outras coisas já, que eu lembro muito bem quando uma mãe de santo falou para mim assim, tudo que é feito aqui, tudo que a gente faz aqui, não que eu tenha feito nenhum tipo de macumba não, gente, mas ela falava assim, tudo que é feito aqui, tudo que as pessoas jogam na vida do outro, voltam 3 vezes mais para ele. Então, na hora que o Adonai fez isso, eu lembrei, primeiro liga no céu, depois você vai soltar com a sua língua, depois eu vim 3 vezes mais para você. Então, é bem pesado isso, bem pesado. Vai além do que a gente imagina. Perfeito, Débora, perfeita colocação. Mais alguém quer falar? Só quero agradecer, tá? Foi maravilhoso tudo. Também, gente. E Agradeço. o Guilherme, parabéns. Guilherme e todos, o ponto de vista de todos. E vamos seguir, gente, nessa jornada, porque sozinhos, nós não nascemos para andar sozinhos. E aí, quando nós temos um grupo de transbordo, é muito melhor para a gente ter mais, assim, mais energia para poder estar em unidade, com o mesmo propósito, mesmo cada um seguindo a sua identidade, tem esse apoio. Eu acho fundamental para seguir. Nos outros anos eu fiz sozinha, e esse ano eu estava preocupada como começar esse ano, e falei assim, eu estou meio esgotada de andar sozinha. Eu já veio isso na minha mente. Não que eu não conseguisse. O primeiro ano eu fiz assim, espetacular. Por quê? Porque eu me dediquei, e quando eu me dedico e eu tomo a decisão de fazer, eu sou comprometida, sabe? E não tenho mais idade para poder ficar brincando de coisinha, sabe? Eu tenho que ter comprometimento, porque a vida está voando, os dias estão se passando muito rápido. E a gente entra num programa desse, realmente é para a gente gerar transformação, não é só mudança, é uma transformação nossa, uma cura para a gente transformar o nosso ambiente e levar a cura para outras pessoas. Sozinho não tem como, porque você desanima no caminho. E esse não é balela não, viu? Deus colocou, ele foi tão perfeito que ele colocou meu marido junto comigo.
ele fez assim perfeito o ano todo comigo. Eu lembro que quando eu desanimei um pouco, ele estava tão ativado, tão animado que ele me puxava. E aí, o ano passado eu fiz sozinha, porque ele foi promovido na empresa que ele trabalha e ele não conseguiu acompanhar tudo, mas ele ainda conseguia ler alguns livros. E eu não consegui a companheira fora, sabe, nos grupos, para seguir junto comigo. Aí eu fiquei me questionando esse ano. E eu não ia entrar, foi assim, na última semana. Eu falei assim, chega, não quero mais, não quero mais. Aí quando ele falou uma coisa lá que mudou meu mindset rápido, eu falei assim, eu preciso continuar com a energia, porque se eu não continuar no jogo da vida, minha energia vai baixar muito, porque já estava baixa. E aí, por isso que eu tomei a decisão de permanecer, mas eu estava preocupada em continuar sozinha e não fazer. Então, esse grupo aqui, ele é fundamental, as pessoas integrantes do grupo que estão na mesma caminhada são fundamentais para a gente seguir firme, tendo a proposta, seguindo a proposta, sabe? E é isso. Falei demais. Não, Beijo, perfeita colocação. Olha, gente, e outra, vamos nos próximos eventos enviar convite para outros, não é só o pessoal do Pioano, outras pessoas de fora do seu ciclo de grupos, para que possam ouvir esses códigos aqui, porque são códigos pesados e que transformam. A Roberta levantou a mão. Roberta, quer falar? Vamos Aí lá, depois, acredito que é o Guilherme. deixa eu abrir aqui, tô minha descabelada aqui logo cedo. Bora lá. Bom dia. Uma coisa que veio muito no meu coração é o que nós falamos, né? Nós aprendemos nesse 21 dias muito sobre legalidade, né? Então, assim, até mesmo as coisas que acontecem, as pessoas não que elas nasçam culpadas, mas existe legalidade para aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Às vezes um mal, às vezes um problema de nascença, enfim. Então, como a Ju falou para o Guilherme sobre ele mudou, né? Ele transformou a dor em bênção para ele e para as futuras gerações, né? Então, eu acredito que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, porque a gente fala, não posso, não vou conseguir, e essas limitações, às vezes, não vê nem limitação, já vira maldição mesmo. A gente começa a falar coisas cada vez piores, ai, dá tudo errado, e às vezes começa a falar isso até para quem está próximo, às vezes para filhos, às vezes para quem está trabalhando junto com a gente, né? Então, assim, ou as pessoas próximas da nossa família repetem muito e a gente acaba acreditando naquilo, né? Então, o sofisma, né, as falsas verdades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, assim, essa fase que a gente está fazendo, essa integração, essa ativação, eu acho que é uma fase que a gente tinha que muito se policiar em relação a isso, sabe? Quando, que nem aqui um grupo de amigos, estamos todos falando sobre isso, sobre ser positivo, falar coisas boas, honrar, aceitar mesmo de coração, mesmo que já ouvi isso 1000 vezes, ouvir 1001, porque ainda pode ser que não teve o ponto de virada, por isso que algumas coisas estão estagnadas. Era isso. Opa, estava falando sem o microfone ativado. Perfeito, Roberta. O Guilherme, o orador do dia, vai fazer suas considerações e eu quero agradecer, viu? Não poderia ter começado de outra forma e foi perfeito sua colocação em tudo aqui. Peguei altos códigos, acredito que todo mundo aqui pegou altos códigos aqui nesse dia. Não esquecendo de dizer que sexta-feira tem eu, sábado tem Roberta, e vamos embora. Temos aqui. Antes de eu fazer minhas considerações finais, né, só uma historinha bem rápida, né, só para vocês guardarem também como reflexão. Tem uma história que tinha um menino, acredito que vocês até viram esse vídeo. Tinha um menino que ele estava insatisfeito, ele olhou para o pé dele, tênis rasgado, calça rasgada, camisa rasgada, e ele começou a falar, Deus, por que que a minha vida é assim? Por que que eu tenho a roupa desse jeito, o tênis desse jeito? E quando ele olhou lá na frente, tinha um moleque com uma roupa bonita, sentado num banco da praça.
Ele tava com roupa de marca, tênis bonito, calça bonita. E ele começou, e esse moleque que tava com a roupa rasgada começou a falar: Deus, eu quero ter a vida igual a dele. Eu quero ter a vida igual a dele. E de repente, no estalo de dedos, eles trocaram de lugar. E quando trocou de lugar, aquele menino que tava com a roupa rasgada, estava sentado no banco da praça, com roupa de marca. Ele começou a olhar, começou a dar risada, começou a ficar feliz, porque era aquilo que ele queria. E quando ele estava olhando, de repente ele viu um moleque que estava sentado no banco da praça, correndo com a roupa rasgada e gritando: obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Aí, de repente, chega a mulher, uma enfermeira com a cadeira de rodas, e fala: vamos lá, que já deu o seu horário. Então, enquanto ele estava querendo ter roupas de marcas, aquele menino que tinha roupa de marcas, tudo que queria era andar, né? E quando eles trocaram de vida, enquanto um estava ali feliz por ter roupas bonitas, roupas de marcas, o outro estava feliz porque conseguia correr. Então, muitas das vezes, a gente quer ter a vida do outro, só que a gente esquece que tudo que às vezes a outra pessoa quer é ter a nossa vida. É ter um pai e mãe, é ter uma família. Às vezes você quer algo que ele tem hoje, e tudo que ele tem, tudo que ele quer é algo que você tem. Uma família, uma casa, um carro, né? Alguma coisa que você tem. Então, não existe vida perfeita, existe a vida que Deus te deu. E sobre obstáculos, né, eu estava aqui no carro e Deus me deu um código também. O cinto de segurança do carro não foi feito para te prender, ele foi feito para te proteger. E assim os obstáculos na nossa vida. Os obstáculos não foi feito para nos prender, foi feito para nos proteger. Então a gente deve levar isso como reflexão também. Porque quando a gente entende que ele foi feito para nos prender, a gente entende que a gente é escravo, a gente não pode conquistar algumas coisas. Agora, quando entende que é para nos proteger, a gente sabe que tem o risco, só que aquilo não pode nos prender, porque a gente é imparável, tá bom? Então, esse é o código que Deus me deu aqui agora, né? E eu quero agradecer essa oportunidade, né? Confesso que fiquei um pouco nervoso por ser o primeiro, né? Claro que gostaria de ver outras pessoas fazendo para depois eu fazer, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Espero que nós, né, possamos levar essas reflexões de todos vocês, né? Aquilo que eu falei, aquilo que vocês falaram, que nós possamos levar para a nossa vida e entender que a nossa vida é perfeita do jeito que ela é. Nós somos perfeitos do jeito que nós somos. E podemos conquistar todas as coisas se a gente tiver o propósito de Deus na nossa vida. Quero agradecer a Júlio, a Adonai, né, novamente, né, sempre vou agradecer por esse movimento, porque realmente isso tem transformado vidas. A essa hora da manhã, confesso que estaria dormindo, né, se não fosse esse movimento. Então, vocês veem a importância que tem essa iniciativa de vocês. Que Deus continue abençoando, prosperando a vida de vocês, e que aonde as pernas de vocês não chegarem, que o nome de vocês chegue, né? Em nome de Jesus, que o nome de vocês cheguem a lugares altos, lugares grandes, porque Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Amém. Todos nós. Eu queria uma pose para o print. Vou pedir desculpa que esse primeiro eu não vou aparecer, mas os próximos vocês vão entender o porquê. E pose para o print, tá? Eu vou fazer um print agora. E eu quero dizer que, olha, não tem desculpa. Não deu tempo de modelar, mas o Guilherme modelou e passou para a gente o código. Esse é o transbordo. E amanhã nós teremos também, tá? Só não recordo qual é o movimento, mas amanhã teremos também, às 4h59. Pose para o print. Sorriso X. Ótimo. Deixa eu até colocar aqui para ver se foi. Foi, perfeito. Gente, vamos encerrar. Muito obrigada. Esse é o primeiro de muitos. Nós vamos melhorar com o processo. Isso. Vai fazer oração. Vamos fazer. Perfeita colocação. Esse é o primeiro de muitos. Nós estamos corrigindo no percurso, tá? A gente vai aperfeiçoando. Mas eu acho Já que que é o início seria tão bom começar com a oração. Uma isso. sugestão, mas aí vocês fiquem à vontade. Perfeita colocação. Como eu acordei agitada, e o cérebro ainda já estava assim, ó. Eu gosto de acordar, quando eu marco, por exemplo, 4h30, eu acordo 3h30, tá, gente? Eu faço minhas orações e tudo para poder já entrar no ritmo. E você nunca atrasa, né? Primeira vez que eu percebi. Isso é. Mas verdade, somos falhos, para você ver. Capiroto é solto por aí, viu? É sujo.
Mas Lu, nós vencemos. você pode fazer a oração? Posso. E, Guilherme, você é muito corajoso, tá? E Deus se Obrigado. agrada de pessoas corajosas. E todos que estão aqui são corajosos. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Eu vou fazer com simplicidade o que fluir no momento, que eu não programei também. Amém. Vamos fechar os olhos e respirar. Vamos fazer em formato de meditação, mentalização. Respirar 3 vezes. A ti rendemos graça, meu Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade, ela é infinita. Te agradecemos por essa oportunidade e por esse novo dia que se renovou na tua graça e com a tua permissão. Nós te damos graça por esse grupo. Esse grupo é uma nova fluente. E todos que estão aqui, Senhor, que possa ter a ativação dos céus no seu coração, na sua mente, na sua vida, para todos descobrir a sua identidade, o seu propósito de vida, mas com a mensagem que vem do alto, a mensagem do reino. Todos aqui já sabem, mas que possam ter coragem de espalhar essa mensagem, levar com simplicidade, com amor e com cura para as pessoas que estão precisando. Te agradecemos, colocamos a vida do Guilherme, ele foi o nosso orador do dia, que ele possa resplandecer mais e mais na tua graça e em sabedoria, levando por onde ele passar, ele ser uma estrela dos céus, ele já é, ele poder em todas as áreas da vida dele, Senhor, resplandecer esse conhecimento que ele aprende e que todos nós possamos seguir juntos nessa caminhada, nessa jornada e que o nosso dia, ele já foi feito para nós brilharmos nesse dia de hoje. Que nós possamos crescer em graça e sabedoria e no reino, porque o reino, ele é tudo, e as demais coisas serão acrescentadas. Que nós estamos aqui para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém, amém. Gratidão a todos. Amém, É saindo amém. daqui, gente, indo para o estúdio gravar e trabalhar, viu? O dia inteiro hoje. É assim, esse movimento. E, Guilherme, pega o código. Deus te chamou para velocidade, hein? Se posiciona e se prepara no percurso, porque Deus está te capacitando. Velocidade. Ele disse o sim, depois falou, opa, o que foi que eu respondi sim? Sei nem o que era para fazer, mas eu disse sim. Deus te chamou na velocidade. Nada é por Pega esse acaso, código. nada é por acaso. Felicidade a todos, tenham um excelente domingo e transborde esses códigos aí para suas famílias, para as pessoas. Gratidão. Gente, essa call de hoje vai para o YouTube, tá? Todo mundo está ciente, né? Pode mandar ver. Vamos alcançar pessoas. Amém. Tchau, tchau. Gente, hoje não é domingo, não, gente. Olha só como eu estou fora do Tá eixo. parecendo domingo. A hora que Eu estou fora do eixo. Eu estou em estúdio, gente, gravando a semana inteira. Eu esqueci da vida. Eu me desconectei. Sabe quando o escritor ele se desconecta do mundo para fazer algo? Eu estou desse jeito. Caladinha, mudinha e projetando aqui o meu Deixa eu printar. Peraí, eu não printei. domingo, gente, que loucura. Mas você vai colocar o print lá no grupo, né? Sim, já estou com o primeiro print para enviar aqui agora. Vamos printar outro. Vamos, pronto. Que lindos. Compartilhem nas redes sociais de vocês, certo? Vamos chamar o povo para esse movimento, porque é importante. O código do Guilherme, para mim, foi uau, sabe? Vou anotar tudo aqui, vou postar e vou compartilhar. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Donai vem aqui para poder gravar. Eu não sei finalizar isso aqui, não. Tchau.